Gostarias que fizessem contigo. É mais ou menos isso, né? Nós lembramos muito dessa frase quando nós aqui estamos sendo prejudicados, né? E essa frase isso é muito comum. Todos nós ouvimos isso, falamos isso, temos consciência disso. Eu vou começar a apresentação com as palavras de Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então está lá escrito. Isso parece que é a base, né, da relação entre as pessoas, né? Fazer com o próximo o que gostaria que fizesse consigo próprio, e de outra forma, não fazer ao próximo como não gostarias que fizesse consigo próprio. E, no fundo, é isso mesmo que nós fazemos com todo mundo, mesmo que inconscientemente. É isso que eu vou tentar mostrar aqui para todos. E esse conceito parece óbvio, não parece? Né? Querer, parece que é uma simplicidade, a frase é tão simples, mas muitos de nós não agimos assim. Muitos de nós não agimos sempre assim, certo? A doutrina dos espíritos foi trazida pelo Espírito de Verdade, que na realidade não é um espírito, né, é um corpo de espíritos. O Espiritismo, a doutrina espírita, trouxe para nós uma verdade, que é a existência do mundo espiritual, a existência dos espíritos, a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo que nós estamos vivendo agora. A doutrina espírita, formalmente, nem religião ela é, né? Se alguém pergunta para mim qual é a sua religião, eu deveria responder que eu sou agnóstico, porque a doutrina espírita é uma doutrina. Nós temos o hábito de chamá-la de religião por causa da proximidade que tem com Jesus, porque ela mostra a verdade que Moisés trouxe e que Jesus explicou e que Jesus prometeu que viria para nos acompanhar e para ficar conosco. Nem Jesus modificou essa verdade que Moisés trouxe, né? Jesus disse assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Então, o Espiritismo, como a terceira revelação, ele também não muda nada. Ele traz cumprimento para essa verdade. Ele não ensina nada de novo. Ele apenas dá uma nova forma, aprofunda aquela verdade. Aprofunda as leis de Deus que Moisés trouxe para nós através dos 10 mandamentos. Não vamos ler aqui, porque não vem ao caso, mas eu coloquei aqui só para nós percebermos algumas coisas. Eu separei assim, 3 de um lado e 7 do outro. Por quê? Se nós prestarmos atenção aos mandamentos, os 3 primeiros, eles são a demonstração, eles representam a demonstração do amor a Deus, do amor dos homens para com Deus. E os 7 mandamentos seguintes são a representação do amor para com o próximo. Então, nós vemos, nesses 7 mandamentos, por trás, a grande verdade. Não faça ao próximo o que não gostaria que vos fizesse. Por quê? Qual é o pai e a mãe que não gostaria de ser honrado pelos filhos? Qual é a pessoa que não gostaria de ser morta por assassinato? Qual é a pessoa que não gostaria de ser furtada? E assim por diante, né? Então, eu não gostaria, eu não vou fazer. E a lei de Moisés está lá, não faça, não faça, não, não, não. Nós hoje entendemos a razão disso, porque
Nós éramos muito brutos naquela ocasião e nós só éramos dominados pelo medo, por intermédio do medo. Então, existia as leis em que fazia com que cada um sofresse de acordo com o fizesse. E Jesus, ele veio cumprir a lei, mas dizer que só o amor constrói. E o Espiritismo veio explicar, veio aprofundar isso. Todas essas leis são leis de amor ao próximo. O Espiritismo, ele apresenta todas as leis naturais, leis morais e assim por diante. Jesus falou sobre essas leis, sobre os 10 mandamentos, e falou exatamente isso, sobre o amor. Que lhe perguntaram, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Em seguida, e o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, ele fala, nessa frase simples, ele fala sobre os 3 primeiros mandamentos e fala sobre os 7 últimos mandamentos. Então, ele veio mostrar para nós. Essa verdade que o Espírito trouxe, ela representa aquela verdade que Moisés trouxe para nós, mais aprofundada. Mas eu poderia dizer que o Espiritismo nem é a verdade maior, a verdade absoluta, porque nós ainda temos muito que aprender, muito que crescer, muito que evoluir. Se nós observarmos nessa ilustração, nós estamos ali no 2º quadradinho, no 2º retângulo. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Estamos com um pé num e com um pé no outro, no mundo de regeneração. Hoje nós estamos com um pé em cada um desses quadradinhos. O que falta ainda para nós chegarmos à perfeição? Nós temos que passar toda a jornada aqui na Terra como em regeneração, temos que passar pelo planeta como mundos felizes e depois até que o planeta chegue ao estágio de planos divinos. Então, imagina o que tem por trás, que tem mais que se aprofundar nessa verdade. Eu diria, sem medo de errar, que o Espiritismo não é a maior verdade. Ela é um aprofundamento, tal qual quanto a nossa evolução permite. E entre as leis, para não nos estendermos muito, a lei divina ou lei natural, que fala sobre isso, sobre o tema de hoje, a distinção entre o bem e o mal, na questão 630, em que os espíritos respondem que nós podemos distinguir o bem ou o mal de acordo com a concordância com a lei de Deus. Então, se determinada coisa é concordante com a lei de Deus, é o bem, e se não é, é o mal. Outra, fazer o mal pensando em fazer o bem, que é a questão 632, quando Jesus vos disse, o Espírito de verdade respondendo, vede o que querias que vos fizesse ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganarei. Então, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, será que eu estou fazendo bem? Ou será que eu estou fazendo mal? Eu não sei. Então, eu me questiono se me agradaria fazer isso. A 642, não basta não fazer o mal. O Espírito de verdade é questionado sobre isso e ele responde, não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que se deixou de fazer. Então, não basta não praticar o mal. Então, nós podemos pensar nessas 2 frases. Não fazer o mal, fazer o bem. É diferente, pois não? Qual é a diferença que existe entre não fazer o mal e fazer o bem? Nós aqui agora não estamos fazendo mal, nós estamos aqui paradinho, quietinho, na passividade, ninguém está fazendo mal. Ou seja, para não fazer o mal, basta não fazer nada, que não faz o mal. Mas para fazer o bem, precisa do quê? Precisa de ação, precisa de atitude. Ou seja, fazer o bem depende de iniciativa, da vontade, do querer.
E aí é que está a diferença. Então, não basta não fazer o mal, né? Se eu passar uma vida na preguiça, eu não vou fazer o mal. Quer dizer, faço até a mim, mas não vou fazer o mal a ninguém. Agora, eu preciso fazer o bem, todo o bem que eu puder. No capítulo Caridade ao Amor ao Próximo, que fala também sobre fazer o bem aos outros, o Espírito da Verdade ele é questionado na questão 886 sobre o significado da caridade, da forma que Jesus entendia. E respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, o que é isso? É fazer o bem o mais que puder. Ser indulgente, por quê? Porque nós precisamos da indulgência dos outros. E na questão 887, amai vossos inimigos. Então, o que ele queria dizer com isso? Amai, nós vamos ser amiguinhos dos nossos inimigos? E eles dizem, não, é perdoá-los, é pagar, é retribuir o mal com o bem. E eles complementam que, dessa forma, nós nos tornamos superiores a ele. Agindo da mesma forma, nós nos igualamos, nós nos tornamos até inferiores. Esse ser superior a eles, fazendo bem, não tem a conotação arrogante. Ser superior, eu não quero ser igual, eu não quero ser isso. É nesse sentido. Existe uma distinção entre o amor e o ódio, ou não? Amor e ódio são duas coisas que estão muito próximas uma da outra, né? São duas grandes forças que o homem tem a seu dispor e que utiliza muito bem. Todos nós já experimentamos sentimentos de amor, sentimento de ódio, não digo no limite, mas eu digo sentimentos de raiva, sentimentos assim. Todos nós já experimentamos, ninguém pode dizer que não. E nós sabemos qual é o resultado que dá no nosso organismo estar sentindo de uma forma e estar sentindo de outra. Então, o próprio sentir já nos mostra o que é bom e o que é ruim. Dizem que o ódio é o oposto do amor, né? Outros dizem que o amor não é o oposto do ódio, o ódio não é o oposto do amor, e sim a indiferença. A indiferença é que porque se eu amo alguém, eu me preocupo, eu estou com ele na minha cabeça, nas minhas motivações, e se eu estou indiferente, eu não estou preocupado, não estou nem aí para o outro. Então, dizem que o oposto do amor é a indiferença. E quando nós vamos fazer alguma coisa pelo próximo, bem ou mal, nós recebemos de volta. Porque a lei do karma, a lei da ação e reação, a lei do retorno, ela diz isso. Ou seja, não volta para nós só o que a gente faz de mal. O que nós fazemos de bem também volta para nós. Tudo volta. Mais cedo ou mais tarde. Não é igual a um experimento da física que um elemento da experiência executa uma ação e a reação é imediata, como uma força. Na vida não é assim. Às vezes a reação pode demorar, mas tudo volta. E isso, a ação e reação, não é o sinônimo da lei de Talião. Fez, recebeu. Não é. É uma lei natural. Também não é um sistema de crédito, que aqui se faz, aqui se paga, como costumamos dizer também. Um exemplo da situação, da aplicação da lei do karma, por exemplo, um inquisidor, na Idade Média, ele acusa e mata várias pessoas inocentes nas fogueiras durante aquela época medieval que todos nós conhecemos. Ou seja, ele criou ali um karma para resolver em outra vida. Na próxima, não importa. Então, opções. Ele poderia morrer queimado em outra vida, da mesma forma como ele fez as suas vítimas. Ou então, por exemplo, ele podia ser um médico em instituições de assistência que vão auxiliar pessoas feridas de guerra, em zonas de guerra, tratando pessoas que foram queimadas. Porventura, até essas pessoas que foram queimadas em guerra
estão lá por questões de karma e foram pessoas quem ele queimou. Pode até ser. Quem pode dizer que não? Então, observa que o mal que nós fazemos nem sempre retorna como um mal também. Nós temos que reparar erros. Fica muito mais fácil dizer e de compreender. Eu tenho que reparar, eu não tenho que pagar nada. A vida não é uma contabilidade. Deus não é um contabilista. Então, ele sim, ele impõe a nós a reiniciar uma obra de amor que nós interrompemos, quando nós não praticamos o bem. Porque praticar o bem é agir amorosamente, é agir com amor. Então, desde que nós não pratiquemos o bem, nós estamos quebrando, interrompendo uma obra de amor. E aí sim, Deus nos obriga aqui a reparar, a recuperar, a retomar essa obra de amor que nós interrompemos. O remédio nem sempre é amargo. Isso tudo depende do nosso aprendizado, da nossa vontade de mudança, da nossa conscientização. Eu sou consciente do que eu fiz, eu tenho que reparar. Eu gosto de olhar a culpa do ponto de vista jurídico, em que eu cometo alguma coisa, eu sei que aquilo ali é algo que eu tenho que reparar. E eu não estou preocupado, porque eu sei que Deus vai me colocar na hora certa. Se eu tiver a oportunidade agora de reparar, Deus vai me colocar de frente com isso. E se não tiver, Ele vai me colocar na hora. Porque Ele não tem prazer em ver-nos sofrer. Eu fiz o mal para um. Então vamos botar ele ali porque ele vai sofrer a mesma coisa. Deus não brinca assim. Né? Deus sabe que se eu não tiver a condição de superar, Ele não vai me colocar essa prova. Se Ele sabe que eu vou falhar, para que Ele vai me dar a prova? Agora, cabe a nós termos essa consciência e praticarmos, aprendermos, para que nós possamos vir suportar a prova e termos oportunidade, termos chance de vencer o mais rápido possível. Porque o tempo corre e nós temos as coisas que fazer, nós temos uma evolução para conquistar. O que acontece conosco somos nós que buscamos. O nosso destino é o resultado das nossas obras. Nós somos o resultado do que nós escolhemos para nós fazer ou deixar de fazer. Nós somos o resultado. Nós não escolhemos as coisas. Então, nós vamos ter de acordo com a falta de escolha. Nós temos que optar, temos que tomar decisões. Nós só vamos receber aquilo que nós merecermos, aquilo que nós conquistamos para nós, através das nossas atitudes. Então, falando da lei de retorno, nós só vamos ter aquilo que nós fizermos. Os efeitos dessa ação, tanto faz se seja boa ou má, ela vai durar, enquanto o impulso que a gerou perdurar. Então, se eu estou praticando, o retorno vai ficar ali, os efeitos vão ficar ainda perdurando. Então, por isso que diz, faça ao próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a ti. Se calhar, eu faço o mesmo. Eu faço ao próximo como a mim mesmo. Eu faço o mal para o próximo porque eu faço o mal para mim. Eu dou ao próximo aquilo que eu dou para mim. Porque eu não me amo. Porque eu me culpo pelas coisas erradas que eu faço e eu me martirizo por causa disso. Eu acho que eu mereço o inferno porque eu fiz determinada coisa. Eu nunca mais vou ser feliz. Eu não tenho mais chance nessa vida e nem em outra. É lógico que se eu penso assim, eu nunca vou sair do lugar. Se calhar eu até ando para trás. Então, eu preciso me amar. Eu só amo o próximo se eu me amar. E quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Na parábola do samaritano,
Jesus fala sobre o próximo, né? O doutor da lei pergunta para Jesus sobre ter a vida eterna, e ele fala do amor ao próximo. E ele pergunta, quem é meu próximo? Então, Jesus fala do viajante que foi agredido e roubado por ladrões, ficou à beira da estrada, machucado, passa um bispo, olha e não faz nada, e aí passa o samaritano, acolhe, cuida dele, leva para uma hospedaria, paga as despesas, fala para o hospedeiro, olha, se ele gastar mais que eu deixei aqui, pode fazer que na volta eu complemento. E Jesus perguntou então para o doutor da lei, quem é o próximo nesse caso? E aí o doutor da lei responde, que foi quem praticou a misericórdia, e Jesus falou, então vai lá e faz assim da mesma forma. Por que Jesus comparou o sacerdote com o samaritano? Ou seja, colocou duas figuras bem distantes uma da outra, porque os samaritanos eram um povo em que era mal visto pelos judeus. Então, ele coloca bem nessa situação. Eu me amo. Não é olhar no espelho e vejo que eu sou bonito, eu me amo. Não é isso. Eu me amo. Eu amo minha essência. Eu me amo com todos os meus defeitos, eu me aceito como eu sou. Se eu não me aceitar, eu não vou conseguir fazer nada. Jung, ele escreveu uma coisa muito interessante, que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive meu inimigo, em nome do Cristo, tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que eu faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Isso é muito importante, porque eu penso que isso é a raiz de tudo. Porque eu não amo o próximo, porque eu não me amo. Eu não me aceito, eu não me aceito. O que eu sinto em relação a mim? Como eu me vejo? Eu me superdimensiono? Eu me menosprezo? Porque, do que eu sinto culpa? Por que eu sinto culpa? Então, são várias coisas que nós temos que ter consciência. Temos que ter na mão essas informações. Jung fala da individuação, que é o processo que leva a pessoa a conhecer a sua individualidade. Então, nesse sentido, aqueles conceitos de certo e errado perdem valor e são substituídos por coisas do tipo, isso me convém ou não me convém? Eu quero ou eu não quero determinada coisa? Isso me serve? Isso não me serve? Eu necessito ou não necessito disto? E as respostas para essas perguntas vão vir do coração, e não dos códigos sociais que foram impostos. Os códigos de certo e errado são impostos pela sociedade. Alguém inventou uma cena que é errada ou que é certa, e todo mundo faz. Que nem esses garotos que andam com a calça aqui embaixo, assim, mostrando tudo. É certo agora. Então, eu me pergunto, quem eu sou? Qual é o sentido da minha vida? Quais são as minhas crenças, meus valores? Quais são as minhas qualidades, as minhas capacidades e os meus defeitos? Quais são os meus defeitos? Eu só posso me corrigir, eu só posso me libertar dos defeitos se eu souber quais são. Se eu não souber, eu não sei nem como fazer. Eu tenho medo, quais são minhas limitações? Como eu me comporto? Quais são as escolhas que eu faço ou que eu deixo de fazer? Deixar de fazer uma escolha não deixa de ser uma escolha, né? Então, nós temos que perguntar isso tudo, nós temos que ter coragem, olhar no espelho e verdadeiramente perguntarmos.
Nós temos o grande hábito de fazer tudo isso com o outro. Nós temos o hábito, tem gente que é mestre nisso, né? Tem gente até que vai mais longe, que sabe disso de todo mundo, e só não sabe dela própria, né? Não adianta, eu não posso mudar ninguém, eu só posso mudar a mim mesmo. E eu preciso me conhecer para me transformar. Hermance Dufour, ela encarnada, ela foi uma médium que trabalhou com Allan Kardec, e ela ditou um livro, Escutando os Sentimentos. Esse livro é muito bom, e eu descobri esse fim de semana que acha na internet em PDF para ler, ou seja, esse livro que é difícil de comprar, já tem disponível aí para nós lermos. Ela diz que escutar os sentimentos não significa adotá-los prontamente. Então, se eu tenho um sentimento ruim, eu aceito, eu escuto esse sentimento. Não quer dizer que eu esteja adotando ele, que eu esteja dando razão a esse sentimento. Simplesmente que eu tenho que saber que esse sentimento existe. Eu não escondo os sentimentos. Escutar os sentimentos, como ela fala, é cuidar de si mesmo, é amar a si mesmo. Aceitar os sentimentos na intimidade que ela recomenda, criar uma relação amigável com todos eles, ser amigo dos próprios sentimentos, porque eu só consigo modificá-los dessa forma. Eu não devo reprimir e nem me envergonhar se eu sinto de determinada forma, porque eu estou em processo evolutivo. Isso nada mais é do que um diálogo educativo com o próprio íntimo. Ela diz que é necessária uma mudança de atitude consigo próprio, porque o ato de existir, ele acontece nos sentimentos. René Descartes disse, penso, logo existo. Ela disse o contrário, eu sinto, logo existo, porque ela diz que o ato de existir está nos sentimentos. O pensamento, ela completa, que é uma janela para a realidade, e o sentimento é o ponto de encontro com a verdade. Então, é através do sentimento que nós encontramos a verdade. Que verdade? A verdade sobre nós próprios, sobre a única pessoa nesse universo inteiro que nós temos o poder de mudar. Com relação à culpa, Joana de Ângeles diz que toda vez que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram. Sempre há uma desculpa para esconder a culpa, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa, como, por exemplo, mal-estar, insatisfação pessoal, transtornos de conduta e assim vai. Ela diz, Joana de Ângeles, que a culpa ela desencadeia processos neuróticos na pessoa e que o auto-perdão é o remédio para isso. Nós estamos habituados com a educação da Igreja Católica, em que agia sobre a culpa, ela dominava as pessoas pela culpa. Então, nós estamos habituados com esse sentimento e que precisamos transformá-lo. Nós precisamos nos libertar dessa forma de comportamento. Eu tenho culpa. Não, tá bom, eu fiz, acabou. Eu vou me matar por causa disso? Vou prejudicar a minha situação. Então, eu preciso me perdoar. Se perdoar não é se aceitar. Quer dizer, é se aceitar também. Se perdoar não é dar razão ao erro. Se perdoar é dizer para si, tudo bem, você errou, agora vamos fazer alguma coisa para consertar, vamos fazer alguma coisa diferente. Isso é que é o auto-perdão. Nós precisamos desenvolver o auto-amor. Hermance Dufour, nesse livro, Escutando os Sentimentos, ela diz, quem se ama imuniza-se contra as mágoas, guarda serenidade perante as acusações, desapega-se da exterioridade como condição para o bem-estar, foca as soluções e valores,
cultiva a indulgência com o semelhante, tem prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem de todos e de tudo. Então, se eu não me amo para, consequentemente, ser o que ela diz ali, vamos fazer o que ela diz ali para começarmos a nos amar. Não é verdade? É isso que nós temos que focar. Então, como eu disse no início, às vezes eu faço exatamente com o próximo como a mim mesmo, porque eu não me amo, eu não me quero bem, e eu faço com ele inconscientemente. Então, no fundo, nós sempre agimos com o próximo como nós mesmos. Basta termos a certeza do que estamos fazendo ao próximo. Fazer o bem ao próximo para poder fazer bem a nós. Que Jesus nos abençoe a todos.